capítulo 4, versículo 38 em diante, diz: Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Pai querido, nós te agradecemos porque a tua palavra sempre traz instrução, orientação, correção, também motivação, ânimo, inspiração. A tua palavra é que transforma as nossas vidas. E sabemos que há uma palavra de tua parte aos nossos corações aqui nesta noite. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queira estar sentado, irmãos. Querida igreja, baseado nesse texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41, eu quero falar sobre o tema morte na panela. E gostaria de toda a atenção da igreja. Quem sabe não vai ser uma mensagem de muito aleluias, mas é uma mensagem para uma reflexão, como que está a sua vida espiritual. Irmãos, quando me deparei nesse texto e comecei a bem da verdade, já uns 2 meses que esse texto está mexendo na minha mente. E ao ler essa passagem, eu comecei a ficar incomodado. Porque essa mensagem é um grito de alerta a todos nós que queremos servir ao Senhor com fidelidade e com lealdade. Essa mensagem tirada nesse texto é uma expressão de gemido, de choro, por perceber que alguns crentes estão ingerindo veneno, estão ingerindo ervas mortíferas, estão pensando que estão ingerindo alimento saudável, mas alguns não estão ingerindo alimento saudável. Está havendo uma intoxicação alimentar no sentido espiritual na vida de alguns crentes. O pão nutritivo da palavra de Deus está sendo desprezado, menosprezado por alimentos duvidosos e alimentos venenosos. Pessoas estão se envenenando com o refúgio de teorias engendradas pelo enganoso coração humano. Tem crente, irmãos, perdendo a sua identidade de cristão maduro, de cristão bem alicerçado na fé e na palavra, por alimentos contaminados, que estão sendo oferecidos através de alguns movimentos novos, não movimentos vindo dos céus, e sim produtos venenosos vindo de mentes carnais e até venenos vindo, quem sabe, do profundo do inferno. Nós estamos vendo, irmãos, diversos modismos, isso vindo através da internet e outros meios de comunicação.
Mas o soluço da minha alma, o grito do meu coração é que essa mensagem encontre eco no seu coração, eco na vida de todos os crentes, e que cada crente possa examinar a sua alma, o seu coração, para verificar se não estão comendo veneno, em vez de comer o alimento nutritivo da palavra de Deus. Porque em algumas vidas estamos percebendo o prenúncio de uma morte espiritual, porque estão se envenenando com um caldo mortífero de ervas venenosas que estão sendo ingerido no dia a dia da caminhada de fé. A Bíblia diz no texto que um dos moços de Eliseu, até ele estava muito bem intencionado, um dos moços que estava lá com o profeta, saiu ao campo para buscar alimento, e sem conhecer, ele trouxe veneno para fazer aquele caldo, e aquele caldo começou a trazer morte para os filhos dos profetas. Aquela planta colocada na panela não era um alimento de vida, e sim era alimento de morte. Ao se alimentarem com aquela porção, eles iriam morrer. A causa da morte na panela é que eles estavam comendo algo do qual não conheciam, mas achavam que era bom. Não tem sido diferente hoje. Há pessoas que estão comendo alguns tipos de alimentos espirituais, que pensam e acham que é bom, mas isso está minguando, tirando a nutrição e a força da fé, minguando a fé dessas pessoas, e alguns já morreram e outros estão morrendo. Infelizmente, irmãos, esse episódio está se repetindo na vida de alguns crentes, na vida de algumas pessoas. Alguns estão saindo ao campo e buscando, e trazendo, e comendo ervas venenosas, e até colocando para outros comerem também. Está acontecendo uma morte anunciada na vida de alguns crentes. Em muitas vidas é uma morte anunciada. Vai morrer. Por quê? Porque está comendo veneno. E quem come veneno vai morrer. Porque há pessoas que não estão mais sujeitas, não estão mais afim de serem pastoreadas, não querem ser pastoreadas, não querem ser orientadas pelos seus pastores, pelos seus líderes, acham que são donas do seu nariz, não aceitam mais a submissão, o ser submisso aos seus líderes espirituais, e estão se envenenando com ervas mortíferas que está sendo oferecida no arraial do núcleo evangélico que se chama por aí. Alguns estão em busca de novidade, e assim estão se envenenando com o veneno de toda espécie que está sendo oferecido para a membresia. Alguns, irmãos, estão indo em busca de ilusões e não da verdade pura do Evangelho. E porque estão em busca de ilusões, vão morrer com essas ervas daninhas que estão se alimentando. Aquele moço saiu ao campo, e quando ele saiu ao campo, ele trouxe ervas venenosas, pensando que era alimento saudável para todos. Mas aquela erva começou a provocar morte. Infelizmente, esta cena está se repetindo. Pessoas estão indo em alguns outros tipos de movimentos, e até em alguns outros tipos de igrejas evangélicas, estão se envenenando com algumas filosofias que não são doutrinas baseadas e fundamentadas na Bíblia, e estão se estragando,
porque é veneno. Irmãos, são muitos os venenos que têm afligido a geração presente. Nós vivemos uma geração que está tendo assim uma enxurrada de veneno. E se o crente não tiver discernimento, e se o crente não tiver Bíblia, palavra de Deus, ensinamento da palavra, vai se alimentar com veneno e vai morrer. Infelizmente, existem muitos venenos que se infiltram na alma, nos corações, nas mentes, nas atitudes de muita gente. Quantas pessoas querem uma verdadeira bênção na igreja? Quantas pessoas querem um exemplo a ser seguido? Mas, depois de serem condutores de inspiração, de amor, de verdade, permitiram serem contaminados com ervas venenosas, com filosofias humanas erradas. E hoje essas pessoas estão envenenadas e estão envenenando outros. E por isso a igreja precisa estar fundamentada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, na orientação daquilo que está na Bíblia, porque o que não está aqui é veneno. Irmãos, pessoas que inspiravam, pessoas que você olhava, eu gostaria de ser como essa pessoa, mas hoje essas pessoas apenas estão com conceitos humanos, filosofias erradas, e terrivelmente elas vão realmente morrer na fé e muitas vezes matam outras pessoas. Muitas pessoas estão morrendo, irmãos, porque não perceberam que estão alimentando-se de comida estragada, contaminada, com algum tipo de veneno. Mas ainda há alguém para gritar: a morte na panela! Não coma, porque se comer vai morrer. Eles estavam comendo algo que na primeira instância, na primeira análise, parecia algo bom, mas eles não tinham conhecimento do poder mortífero que estava misturado naquele caldo. Mas alguém gritou: a morte na panela, não comam, porque vai gerar morte. Ainda Deus tem seus profetas, ainda Deus tem seus pastores, ainda Deus tem seus líderes para gritar bem alto: a morte na panela, não coma disso, porque você vai morrer. Quando se busca soluções fora da palavra de Deus, quando se busca soluções fora da orientação de uma liderança focada em Cristo e fundamentada em Cristo, os resultados são mortais. E os problemas, as frustrações, as lágrimas farão parte do dia a dia de pessoas que não se deixam ser orientadas por quem está fundamentado na palavra. Para ser mais específico, irmãos, permitam-me dar alguns nomes para essas ervas venenosas que estão sendo colocadas na panela, aonde muitos estão saboreando esse caldo venenoso, e está fazendo mal na vida espiritual de muita gente. Quantas pessoas que o irmão viu louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, pessoas que temiam ao Senhor, que era uma bênção na igreja, mas deixaram ser levado por filosofias humanas, por doutrinas humanistas e até diabólicas, e hoje pessoas estão estragadas e estão querendo estragar outras pessoas. Permita-me dar algum nome desses venenos que estão querendo entrar no meio da igreja e nos lares. Um desses venenos tem sido certas baladas gospel. Baladas gospel. Isso é veneno na panela. Um tal de DJ, que após
que tem alguns tipos de danças que tem se infiltrado no arraial de encontros evangélicos. E agora, nesse Brasil afora, já está sendo comum. Nos salão de bailes, está lá uma faixa bem grande. Hoje o baile aqui é para o público gospel, para o público evangélico. Isso é veneno na panela. E quem está comendo desse veneno vai morrer, vai se arrebentar espiritualmente. E quando você chegar no inferno, não tem como você dizer: eu não fui alertado, eu não fui avisado. Está sendo avisado. Balada gospel. Eu até creio que algum tipo de dança, no que tange a alegria, transmontar a alegria, pular, tem uma música lá, evangélica, quer pular, eu não vou questionar essa questão. Agora, quando eu estou falando dança, é você dançar com uma outra pessoa, que nem faz parte do teu casamento, da tua vida, enfim, danças que vão provocar sensualidade, que vão provocar prostituição, que vão provocar adultério, que vão provocar danças. Hoje está uma praga de após casamento ter um tal de DJ. Acho que é assim que pronuncia, não sei. Não sei de onde veio essa palavra, o que significa isso. Mas é alguma coisa complicada. Hoje, irmãos, os pastores estão indo no casamento, faz o casamento, e daqui a pouco o pastor tem que cascar fora, porque está vendo que o ambiente está sendo preparado para outra coisa. Porque senão vai comprometer até a vida do pastor que está lá. E alguns pastores estão cascando fora, não pode ficar mais até o amém do casamento, tem que cascar fora, porque ali vai ter um DJ, que é uma dança, um forró evangélico. E alguns desses começa com o DJ ali com música evangélica. Para começar, já é contaminar com o sagrado. Fizeram música para louvar ao Senhor e não para dançar. Já pego música que é para adorar ao Senhor e coloco lá para dançar. Já estão maculando, estão brincando com o sagrado. Mas depois das músicas evangélicas, sempre tem alguém para introduzir outras músicas. Numa introduzir aquilo, aí se eu te pego. E pegou mesmo, vai para o inferno mesmo. Já está pego. Pastor, isso no meio da igreja? É, irmãos. Veneno na panela. E alguém diz: não tem nada a ver, pastor. Diz que não tem nada a ver quem não tem intimidade com Deus. Quem é cheio do Espírito Santo, quem tem poder, quem tem graça, quem tem Deus na vida, tem tudo a ver. Deus não coaduna e Deus não reparte a sua glória com outro. Ou você é 100% de Deus, ou Deus está fora de você. Não vamos falar muito disso porque é triste, né, irmãos? Só quero dar uma nota aqui antes que eu esqueça, porque alguém já falou que o pastor Nilton está aprovando isso. Irmãos, eu não empresto meu nome, não dou meu nome para provar aquilo que Deus não aprova. Tem pessoas até com panfleto dizendo: não, vai ter uma balada gospel, e o pastor está sabendo, ele deu o apoio. Mentira. Apoio meu, não. Se o pastor deles, lá de uma igreja deles, porque infelizmente tem até igreja promovendo isso, para segurar os jovens, ou para pegar jovens daqui da igreja, ou de outra igreja, precisa promover uma balada gospel. Para a nossa igreja estar cheia, precisa promover um avivamento do Espírito Santo, aleluia. Aleluia. Um outro veneno mortífero que está arrasando com a vida espiritual
E aqui eu falo para os solteiros. É você, sendo solteiro, querendo viver uma vida ativa de relacionamento sexual. Isso é prostituição. Isso é fornicação. Isso é pecado. Deus abomina qualquer relacionamento sexual fora do casamento. Infelizmente, nós temos jovens que estão mortos espiritualmente, e alguns estão morrendo porque estão se entregando a práticas sexuais fora do casamento. Isso é pecado. Outro veneno mortal que tem entrado soterramente no meio de algumas pessoas é você entrar nos sites pornográficos e pensar que isso é normal. Isso é veneno. Há uma gama grande de pessoas, e aqui não é só solteiros não, é até pessoas casadas, entrando em sites pornográficos. Isso é errado, é pecado, é antibíblico, Deus não aprova. Você está morrendo porque você está sufocando o Espírito de Deus que está na tua vida com essas coisas, e se você não dá um basta, você vai morrer e vai para o inferno. Irmãos, é uma vergonha o que pessoas estão enroladas em sites pornográficos. Um outro veneno na panela é você querer viver uma vida sem prestar conta ao seu pastor. É você achar que ninguém tem nada a ver com a sua vida. Não existe isso, irmãos. A Bíblia é muito clara. A desobediência aos seus líderes pastorais se torna algo repugnante diante de Deus. A Bíblia diz: obedecei vossos pastores, porque velam por suas vidas, como aqueles que hão de dar conta a Deus. Meus queridos, é morte na panela quando você não quer prestar conta aos seus pastores, quando você quer viver ao seu bel prazer e acha que ninguém tem nada a ver com a sua vida. Desde que você começou a ser crente, você pertence a uma família, a família de Deus. E quem está em família presta conta um para com o outro. E você, pertencendo à família de Deus, se você quer ser bem-sucedido, você precisa sim prestar conta das tuas ações, das tuas atitudes. Alimento venenoso é quando você empresta também seus ouvidos para ouvir mentiras, para ouvir calúnias, impropérios e difamações contra o seu irmão e até contra os seus líderes. Tem pessoas que estão morrendo espiritualmente porque emprestaram seus ouvidos para ouvir baboseiras, mentiras, calúnias, coisas que não é a verdade. Alimento venenoso, irmãos, é quando você acredita nas mentiras venenosas vindo do inferno, e você passa isso para frente, como se fosse a maior verdade que você já ouviu até então. E há pessoas que emprestam os seus ouvidos e também emprestam os seus lábios, os seus ouvidos para ouvir mentira e seus lábios para transmitir aquela mentira para outros. Quantas, muitas vezes, difamações, calúnias, mentiras que se propagam de um irmão e até, quem sabe, de líderes, e realmente isso é veneno. Tem pessoas, irmãos, que estão vivendo como nos dias de Moisés. Aqueles crentes lá no deserto não pouparam nem a vida do santo homem de Deus que foi Moisés. Eles murmuravam até de Moisés. A bem da verdade que aquele povo, eles murmuraram até de Deus. E tem crente hoje assim, irmãos. Tem crente hoje assim. Isso é veneno. Vai matar a sua vida. Alimento venenoso, irmãos, é você acreditar em tudo que se posta na internet. E você passa adiante como fosse verdade total. E isso, irmãos, é morte na panela. A internet é um bom meio de comunicação para quem sabe usar. Mas o que se posta na internet
muitas e muitas e muitas, ou mais da metade, ou muito mais, são mentiras. Principalmente quando é para falar, difamar seu irmão, ou seja, quem lá for. E há pessoas, irmãos, que acreditam em tudo que se posta ali. Se posta uma coisa, ele acredita e passa aquilo para frente. Isso é veneno, vai matar você. Você vai morrer espiritualmente. O Espírito de Deus vai sair da tua vida. Irmãos, sabe o que é alimento venenoso? Alimento venenoso que traz morte espiritual e até mesmo deixa pessoas vulneráveis e expostas a todo tipo de comentários. É você postar todo tipo de fotos e comentários nos sites de relacionamento. Tem crente, irmãos, que tudo que é foto que tira, coloca nesses sites de relacionamento. Principalmente Facebook hoje, que é a febre, né? Twitter, Facebook, hoje é Facebook. Tudo que é foto, coloca lá. E algumas fotos, infelizmente, até foto indecente, que não diz que ele é crente. Que não diz que é crente. Mas coloca lá. Só que ele não se deu conta que tudo que é foto que ele coloca lá, ele está colocando para o mundo ver. Tudo que é comentário que você coloca lá, o mundo vai saber. Em vez de você usar o Facebook para evangelizar, para falar do amor de Deus, para falar de Jesus, para postar coisas que venham realmente enaltecer os céus e a tua fé, você está emprestando teus conhecimentos na área da comunicação, na área da internet, na área do notebook, alguma coisa, para muitas vezes entristecer o Espírito Santo que está em você, se ainda está. Irmãos, a bem da verdade que para muitos, os sites de relacionamento têm sido um veneno mortífero. A vida espiritual de alguns crentes foram parar na lata de lixo. Isso por não saberem usar esses meios de comunicação. Tem crente que nunca deveria usar esse meio de comunicação, porque ele está enrolado, amarrado. Tem pessoas que todo o seu tempo disponível está nos sites de relacionamento. Não ora, não lê Bíblia, mas sabe da vida de todo mundo e comenta também da vida de todo mundo. Isso é veneno. Isso tem estragado a vida espiritual de muitos crentes. Você precisa usar esses meios de relacionamento para fazer o bem, levar o bem e falar do amor de Deus. Saiba como usar isso. Tem pessoas, irmãos, que entram madrugada e vão dia e noite em cima de um computador com esses sites de relacionamento, mas falar em orar é quase brigar. Falar em ler a Bíblia, ele não sabe fazer isso. Isso é veneno na panela. Outro veneno que tem penetrado em alguns grupos e também no meio de alguns jovens é o veneno do exclusivismo. É o veneno que as pessoas... É uma onda, irmãos. É uma onda que existe por aí, de participarem somente do seu grupo. Tem alguns grupos, alguns crentes, alguns jovens que não participam mais da vida da igreja, da vida de comunhão, da vida de um culto de Santa Ceia, de um trabalho da igreja, de uma conferência, não. Só no trabalho do seu grupo. E olhe lá. Então, o trabalho do seu são exclusivistas. Se é trabalho desse departamento, eu participo. Se é trabalho dos jovens, eu vou. Mas não participo mais nem da Santa Ceia, que é o culto máximo de comunhão da igreja. Isso é veneno na panela. Alguém tem que gritar: há veneno na panela. Outro veneno terrível, irmãos, é quando tem pessoas também que não dizimam e impede de outros assim fazerem. É veneno também, irmãos. Há pessoas venenosas contra dízimo. Primeiro,
o dízimo é santo ao Senhor. Não podemos reter, não podemos subtrair, não podemos subestimar, não podemos administrar o dízimo. Devemos sim trazê-lo integralmente à casa do Senhor. Tem pessoas que são venenosas quando se fala em dízimo. Irmãos, são pessoas que não ajudam a pagar nem a luz que ilumina na hora do culto que ele está participando do culto. São pessoas que não ajudam a pagar nem a água que uso lá no banheiro. E o pior é que envenenam outras pessoas. Mas um dia terão que dar conta diante de Deus. Louva a Deus pelos aqueles irmãos dizimistas. E a igreja cresce e ela se multiplica, porque sempre houve os fiéis dizimistas à casa do Senhor. Outro veneno que traz morte é as roupas indecentes. E essas roupas que provocam o sexo oposto. Isso tem demonstrado que tais pessoas estão mal na vida de intimidade com Deus, irmãos. Estão mal. Uma pessoa que usa uma mini saia e vai sentar, a mini saia fica mais curta ainda. Fica provocando o sexo oposto. Roupas degotadas terrivelmente. Isso é veneno na panela. Ah, não tem nada a ver. Tem sim. Quem é uma pessoa santa, uma pessoa que tem intimidade com Deus, sabe que vai andar com roupas decentes. Eu não estou aqui falando em tipo de roupa, em modas. Não tem que usar esse tipo, não pode usar calça comprida. Não estou falando nada disso, irmãos. Não estou falando nada disso. Estou falando de uso e costume aqui, não, irmãos. Porque tem alguns costumes nossos que só vieram para atrapalhar o crescimento da igreja. Eu não estou falando, eu estou falando de decência. Decência. O nosso Deus não cita moda de roupa. O que ele procura é vidas que estejam decentes. Tudo que é indecência, tudo que é indecência você precisa abandonar. Porque senão você vai morrer espiritualmente. E depois não diga que ninguém avisou. Não, mas na igreja ninguém falou. Eu acho que qualquer senhora, qualquer jovem, antes de sair, fica na frente do espelho. Dá uma olhada na sua roupa. Pergunta para o seu esposo. Porque tem alguns esposos também que, Deus que me perdoe, né? Deus que me perdoe. Irmãos. Tem algum esposo que está vendo a esposa com mini saia e ele está achando bom. Ele gosta de compartilhar o que é dele com os outros. Irmãos, nós somos crentes, irmãos. Nós não somos cafona, não. Crente não é cafona, não. Não, crente não é cafona. Pelo contrário, as pessoas que se vestem melhor, pode ver se não são os crentes. A título de... Irmãos, eu já encontrei pessoas, eu não vou aqui nessa igreja, eu não vou na igreja de vocês, porque eles são todo mundo rico. Eles acham que todos vocês são ricos. Eu digo, não, eles são ricos da graça de Deus. Não, mas todos se arrumam como se fosse... Porque a melhor roupa que você tem, você vem para adorar ao Senhor. Não, aqui não é desfile de moda, mas você se arruma bem para vir à casa do Senhor. Quem se arruma melhor é nós, irmãos. Não tem. O mundo aí fora, irmão, ele tem escravizado as pessoas, que as pessoas andam com algumas coisas que parecem até lixo, né? Mas hoje tudo é moda, né? Até lixo é moda. Queridas servas do Senhor, em nome de Jesus, não se alimente com o veneno da indecência, porque o veneno da indecência vai matar a tua vida espiritual, e você também vai matar outras pessoas. Cuide da maneira que você ande, não escandalize quem olhe para você,
ande de maneira que venha agradar os céus. Um outro veneno é o veneno da mentira, do engano, do caráter estragado. Pessoas que mentem. Isso é veneno. A Bíblia diz que quem mente tem por pai o diabo. Isso é Bíblia, irmãos. A mentira, o engano não pode estar na vida do crente. O crente foi chamado para ser diferente, para fazer a diferença. Porque se você mente, você está sendo pior do que as pessoas lá fora. Porque as pessoas lá fora já são do mundo. É normal o engano, é normal a mentira, mas no meio da igreja dos crentes não pode ter engano, mentira. Nós somos da verdade e temos que estar com a verdade, e pregamos a verdade, e batalhamos pela verdade, porque Deus é a verdade. Um outro veneno, irmãos, que é veneno na panela, que tem gerado morte, é o veneno da ingratidão. Irmãos, sem dúvida, um dos grandes pecados capitais tem sido o pecado da ingratidão. Ingratidão para com Deus, ingratidão para com a igreja, ingratidão para com seus pastores e liderança, ingratidão dentro do lar, ingratidão conjugal e assim por diante. A pessoa sendo ingrata. Ingrata, e algumas até gospem no prato que comeram, e muitas vezes. É o pecado da ingratidão. Isso é veneno, irmãos. Veneno na panela é quando você se identifica como cristão, você diz que é cristão, mas os seus atos, as suas ações diárias dizem outra coisa bem diferente. Isso é veneno, irmãos. Você diz que é crente, mas as suas práticas não são de crente. Veneno na panela, irmãos, é você não aceitar submeter a orientação do seu pastor. Você precisa submeter a orientação pastoral. Um dos terríveis venenos é o crente que não quer compromisso com a igreja. E hoje nós temos um grupo já grande de crentes que não querem compromisso com a igreja. Não querem compromisso com a obra de Deus aqui na terra. Só desejam as bênçãos de Deus, mas não o Deus da bênção. Querem, sim, as bênçãos do Senhor, mas nada com o Deus da bênção. Não querem compromisso com Deus. Compromisso com a igreja? Não. São crentes, irmãos, que estão vivendo acomodados e conformados. Veneno na panela é você viver uma vida nesse mundo sem oração, sem amor, sem apego à palavra de Deus, sem colocar-se à disposição de Deus e a sua obra aqui na terra. É você viver uma vida espiritual superficial. Quantos crentes a sua vida espiritual é totalmente superficial? Sua vida espiritual é nada, não tem profundidade, não tem raiz. Ele é levado pelos ventos que sopram de um lado para o outro. Meu querido irmão, morte na panela é a vida de crentes que estão aí se conformando com essa situação, se acomodando. Isso vai sufocando a fé e a vida de comunhão, de intimidade com Deus. Irmãos, estamos vivenciando uma enxurrada de cardápio venenoso, que ao ver parece bom, gostoso, mas vai trazer resultados negativos, vai ser algo mortal e mortífero para a tua vida, se você souber essas ervas daninhas. Quantas pessoas que na ânsia de matar a fome espiritual não examinam com precisão, não examinam a qualidade do alimento que estão ingerindo, e isso está trazendo resultados terríveis na sua vida de fé e na sua vida de comunhão com Deus. Hoje, irmãos, eu lamento dizer, mas está havendo muitas novidades no mercado da fé. O mercado da fé hoje está oferecendo coisas que a gente não acredita, mas é veneno. Irmãos, estão se oferecendo coisas que nada tem a ver com Deus,
nada tem a ver com vida cristã saudável. Pode ser coisas até atraentes, até desafiadoras, que até enchem os olhos e a mente, mas são venenos terríveis. Em nome de Jesus, não se alimente com isso. Tem crente, irmãos, perecendo espiritualmente, e não se deu conta que se empaturrou com ervas venenosas. Isso está fazendo um mal no seu coração, na sua alma, na sua vida de fé. Sem falar, irmãos, venenos que produzem morte na família. Há alguns venenos que estão entrando nos lares. Irmãos, são muitos os venenos que entram nos lares de maneira sutil e vão destruindo os relacionamentos amorosos, dinamitando os valores morais, rompendo os laços duradouros e abençoados que eram para produzir bênção, mas porque deixaram o veneno entrar na casa, hoje lares, casas estão sendo destruídos, e muitos lares já existe dor, tristeza, frustração e morte no casamento. Por quê? Porque se envenenaram com coisa que deixaram entrar dentro da sua casa. A Bíblia relata, irmãos, que aquele que foi buscar ervas para fazer o cozinhado, não conhecia que aquela erva era venenosa, e que ao comer geraria morte. Ele não sabia disso. Irmãos, esse desconhecimento em pegar determinadas ervas para levar a família a comer é que tem matado muita gente. Porque muitos senhores e senhoras têm deixado penetrar ervas daninhas dentro da sua casa, pelos meios de comunicação. Precisamos saber o que está entrando em nossos lares, que tipo de alimento você está colocando diante dos seus filhos, que tipo de alimento você, casal, está se alimentando através da televisão ou da internet. Que tipo de alimento está entrando na tua casa? Os venenos mais comuns que estão destruindo as famílias é o desrespeito. Isso é um veneno, irmãos, que acontece normalmente na quebra dos compromissos assumidos, como também nas palavras agressivas, atitudes e reações desrespeitadas, tem matado a autoestima, a alegria, a paz, aquela aliança que foi feito perante Deus ou perante o juiz, foi quebrado pelo desrespeito. É o veneno do desrespeito que tem entrado em alguns casamentos. Outros casamentos é o veneno da discórdia, que são produzidas através de palavras venenosas, carregadas de maldição, gerando brigas e até agressões verbais ou até físicas. Outro veneno que tem entrado nos casamentos, irmãos, é a insensibilidade, seja do homem ou da mulher, pessoas insensíveis. Isso acontece quando não se dá devida importância ao que o outro sente, ao que o outro pensa, àquilo que o outro quer, tanto no campo emocional, sentimental, espiritual. Irmãos, a insensibilidade do casal, do homem ou da mulher, tem gerado morte no casamento. E hoje, nós estamos vivendo dias mais complicados na questão de casamento, que antigamente era, normalmente, quase 100% eram os maridos que não queriam mais continuar com o casamento. Hoje está uma praga, irmãos, principalmente no nosso Brasil, que é as mulheres que não querem continuar mais com o casamento. Antigamente era normal, é o homem que não quer, o homem traiu, o homem... Não, hoje não, hoje é a mulher que não quer. Veneno, irmãos. Pastor, mas isso é lá fora, né, pastor? Eu gostaria que fosse só lá fora, irmãos. A minha oração é para que fique só lá fora, mas infelizmente já tem penetrado dentro da igreja também. De vez em quando nós estamos no gabinete pastoral aconselhando a mulher, mas por quê? Não quero mais, perdi o amor, não quero e ninguém me faz querer. Veneno na panela.
Nós estamos vivendo, é claro que a mulher tem sua independência, e diante de Deus todos são iguais, o homem e a mulher são iguais, Deus não faz discriminação e distinção de pessoas, e nem nós podemos fazer. A mulher tem o mesmo valor que o homem, perante Deus a mulher tem o mesmo valor que o homem, e não é nada diferente. Mas nós estamos vivendo numa questão que as mulheres, elas tiveram mais ganho, né? E eu espero que elas saibam administrar esse poder que estão sendo dado a elas. Nós estamos hoje governados por uma mulher, é a nossa presidenta, respeitamos e queremos que ela faça um bom governo e oramos, e a igreja tem que orar por ela. Mas há uma tendência de as mulheres, quando chegam em algum poder, quando chegam em alguma instância mais alta, muitas vezes não saber administrar essa questão. E através disso, agora dentro do lar, elas também não submetem mais aquela submissão que a Bíblia diz que as mulheres devem ser sujeitas aos seus maridos. Essa sujeição não é uma humilhação, não é o homem humilhar a mulher. Essa sujeição é realmente em Cristo, assim como Cristo amou a igreja, assim como a igreja ela submete às autoridades de Cristo, a mulher deve estar sujeita ao seu marido, e o marido também respeitar e amar a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se cada homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou pela igreja, as mulheres serão promovidas, porque a igreja foi promovida, porque Cristo amou a igreja, que deu sua vida pela igreja, e a igreja é eu e você, irmãos. Nós éramos nada, mas Jesus te conquistou, e hoje você é alguma coisa porque Cristo veio na tua vida, aleluia. Irmãos, há um veneno terrível, que é o veneno da infidelidade conjugal. Tem sido um veneno mortal de quebra de aliança, do compromisso, do amor, do respeito que se faz para viver um para o outro em toda a vida. Nunca, irmãos, nunca no mundo, eu agora estou falando não em igreja, estou falando no mundo e no Brasil, porque o Brasil é conhecido aí fora como um dos países mais liberal nesta área sexual, né? Nunca como antes, irmãos, houve tanta infidelidade conjugal no mundo e no Brasil como se vive hoje. E é comprovado em algumas pesquisas que até em alguns estados as mulheres traem mais os maridos do que os homens. A infidelidade tem feito um estrago terrível no casamento. Bom, a própria mídia, ela apregoa que casamento já era. A própria mídia apregoa que casamento não existe, só esse casamento duradouro. Mas a igreja de Cristo, ela levanta a bandeira bem alta do casamento, que é uma vez para todas. A não ser que há traição, aí arrebenta com a aliança. Mas que Deus possa preservar os nossos casais na igreja, que você não venha se alimentar com esse veneno mortífero que é jogado assim aos turbilhões através de novelas, de filmes que se está aí na televisão. Irmãos, cuide naquilo que entra dentro da tua casa através da televisão. Hoje também através da internet, até mais do que, quem sabe, a televisão. Quanta morte de sonhos, quantas mortes de metas, de alvos, de objetivo, por causa de veneno que entrou dentro do lar através dos meios de comunicação. Meu querido irmão, feche essa porta, não permita que a tua família, que os teus filhos venham ser arrebentados, porque estão se alimentando com veneno, com ervas venenosas, colocada aí no meio de novela, de filmes e nos sites que existem aí, sites terríveis que existem por aí. Perceba o que está entrando na tua casa, porque isso é veneno, vai matar a tua vida de fé, vai matar a vida de fé da tua esposa, vai arrebentar com os teus filhos, e depois não tem mais jeito, porque depois de ingerir veneno, esse veneno vai gerar morte. Mas alguém teve que gritar: a morte na panela.
que você possa estar bem ativo para gritar: sim, há alguma coisa errada que precisa ser consertado. Meus irmãos, a morte na panela, ela precisa ser identificada. Aqueles moços, quando eles estavam ali preparando aquele alimento, aquele caldo, uma sopa ali, todos estavam ansiosos para comer, porque a fome campeava naquela região. E agora, quando estava já pronto, que eles começaram a servir, alguém identificou: tem alguma coisa errada aqui. Aquela erva era viçosa, ela tinha uma boa aparência, era frondosa, mas era veneno. Tem coisas que parecem bom, ou parecem boas, mas é veneno. Existe hoje muita coisa que se diz e se inventa em nome do Senhor, novidades arrojadas, desafiadoras, impactantes, mas não são bíblicas, são puro veneno. Irmãos, os discípulos de Eliseu acharam que estavam colocando nutrição na panela, mas eles estavam colocando veneno. Eles não perceberam isso. Quero dizer, irmãos, não esqueçam, o joio é parecido com o trigo, mas não é alimento. O joio não é alimento, é veneno. Os erros mais perigosos são aqueles parecidos com a verdade. Quanta coisa que você parece que é bom, parece que é verdade, só parece, mas isso é perigo. Precisamos de discernimento, irmãos. Não podemos comer de todo tipo de alimento que serve em todos os lugares, e até alimentos que se diz em nome de Deus. É em nome de Deus, mas é veneno. Cuidado. Tenha discernimento. Por mais que a intenção daquele moço de Eliseu fosse boa, porém as melhores intenções não transformam a natureza do alimento que recebemos. Eles eram bem intencionados, mas estavam colocando alimento ali. A boa intenção não altera a qualidade do alimento. Se for veneno, continuará sendo veneno. Meus irmãos, a sinceridade não isenta das consequências terríveis de comer alimento com veneno. O fato de não saber que era alimento venenoso não tornava aquele alimento saudável. Um ingrediente venenoso destrói o valor de todo alimento, e você precisa saber o que é que você está comendo, o que é que você está colocando dentro da tua casa. Se faz necessário identificar o veneno, irmãos. Se faz necessário identificar. Eu quero dizer algumas coisas que acontecem, que você vai perceber se está tendo veneno. Você precisa identificar. Aquelas pessoas identificaram. Chegou o momento que eles falaram: a morte aqui na panela. Irmãos, quando diminui o nosso compromisso com as coisas de Deus, é porque veneno está chegando na panela. Quando você já não tem mais vontade de consagrar tua vida ao Senhor, dedicar tua vida a Deus, é porque existe veneno aí no meio. Quando você estiver mais tolerante e liberal para com o pecado, você tolera tudo, nada faz mal, nada mais faz mal, é porque o veneno já entrou na tua vida. Quando diminui o desejo de participar dos cultos de adoração, de louvor, dos cultos da igreja, é porque veneno está entrando na tua vida, na tua casa. Quando você estiver afastado da comunhão dos irmãos, não quer mais estar junto com os irmãos, não quer ter relacionamento, é porque veneno está entrando. Quando você perde o respeito e a consideração para com seus pastores, para com seus líderes, é porque veneno está entrando na tua vida. Quando você não vê mais virtude na igreja, onde você está participando, mas agora você não vê mais coisa boa na igreja, você só vê defeito, só vê problema na igreja, pode saber que você está envenenado, você comeu veneno. A igreja, foi através da igreja que você foi alimentado, abençoado, batizado. Agora a igreja não serve, agora essa igreja não presta, agora a igreja, eu até vou para uma outra porque não dá, porque você está envenenado. Não deixa veneno entrar na tua vida. Quando você aceita a distorção pura da palavra de Deus, você não aceita mais a palavra, é como você pensa ou como você acha, é porque você está envenenado.
Quando as coisas do mundo parecem normal, aceitável, tudo vale, tudo é relativo. Isso é porque pessoas estão envenenadas. Quando o teu testemunho de fé, de crente, de salvo, já não consegue mais influenciar a vida de mais ninguém, é porque as pessoas estão envenenadas. Irmãos, quando a pessoa já não tem mais prazer de participar dos projetos evangelísticos, dos projetos de crescimento da igreja, é porque as pessoas estão se envenenando. Quando você já não tem mais vontade de participar dos ministérios da igreja, já não tem mais desejo de se envolver na tarefa, em alguma tarefa na casa do Senhor, é porque veneno está entrando. Quando você faz essas coisas, que você está aí na igreja, você faz quase que por obrigação. Toco por obrigação, canto por obrigação, eu vou à igreja por obrigação, por um ritual. Isso é veneno, irmãos. Quando não há mais alegria em fazer as coisas para o Senhor com alegria, quando Deus e o seu compromisso cristão ficam relegados ao segundo plano, isso é indícios fortíssimos que há veneno na panela. Mas eu quero dizer, alguém tem que gritar. O que fazer para tirar o veneno da panela? Irmãos, tem que haver um grito, tem que haver um socorro. A Bíblia relata que eles gritaram: homem de Deus, a morte na panela. Meus irmãos, tem que alguém gritar, tem que alguém pedir ajuda ao homem de Deus, tem que haver um grito de reconhecimento que está havendo problemas. Aqueles moços gritaram: há problema, tem morte na panela. E porque eles gritaram, eles foram salvos da morte. Mas pessoas na igreja estão morrendo e não estão gritando, estão sufocados. Grite, irmãos, pelo amor de Deus, grite: eu estou com um problema. Procure o pastor, procure teus líderes: eu estou com um problema assim, eu quero vida, eu estou morrendo. Grite, que alguém vai te socorrer. Um grito é a liberação de um sentimento, de uma vontade, de uma tristeza, de uma angústia, de uma dor, que algo está errado dentro de você. Aqueles homens eram filhos de profeta, mas eles gritaram: homem de Deus, a morte, há problema entre nós. Por que você não está gritando? Se você está vendo que você está em perigo, grite, que alguém vai te socorrer. Muitos estão mortos e outros estão morrendo porque não gritaram, não extravasaram o que lhe está ferindo, o que está machucando, aquilo que está provocando mal-estar dentro da tua alma, dentro do teu coração. O salmista dizia: enquanto me calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Eu digo a você: peça a ajuda para a tua vida, para a tua família. Grite por socorro, diga: há veneno aqui, homem de Deus, e Deus vai te socorrer. E há uma palavra de Deus para você. Quando Jesus andou por essa terra, ele bradou contra o caldo mortífero do legalismo farisaico, contra os falsos ensinos religiosos. Ele combateu firmemente todo o ensino venenoso que permeava naquele seu tempo. Irmãos, a verdade é como luz, onde ela chega, as trevas precisam bater em retirada. Eu digo, pelo amor de Deus, liberte-se desse veneno. Alguém tem que gritar. Quem sabe é você, mulher. Você está esperando pelo homem que é o sacerdote, mas ele não está gritando. Você está vendo que alguma coisa está envenenando, está matando a fé do teu esposo. Grite, peça socorro. Ou quem sabe é você, homem, está vendo que a vida espiritual da tua esposa está declinando. Grite, peça socorro. Ou quem sabe você está vendo teus filhos que não há mais controle. Grite, peça socorro. Alguém vai aconselhar, alguém vai ajudar em oração. Há famílias na igreja prontas para te ajudar, prontas para orar por você, pela tua família, pelos teus filhos.
Grite aonde está o problema, porque o socorro virá e Deus vai te abençoar. Eles gritaram: homem de Deus, a morte aqui na panela. O homem de Deus veio, aleluia. E a Bíblia diz: porém ele disse: trazei farinha. Tinha farinha lá, irmãos, tinha farinha. O moço foi buscar lá fora alguma coisa, mas tinha ali farinha. Não precisa ir lá fora não, irmãos. Aqui tem a bênção, aqui tem a farinha. Aleluia. E a Bíblia diz que o homem de Deus pegou a farinha e colocou naquele caldo que era mortífero. O homem de Deus pediu um pouco de farinha e colocou dentro da panela onde havia morte. E daí ele disse: agora vocês podem comer. Irmãos, a farinha não foi a causa do milagre, mas foi o instrumento para produzir o milagre. Em muitas vidas está necessitando colocar um pouco dessa farinha. É a farinha do amor, é a farinha do respeito, da fidelidade, da sinceridade, da lealdade, do compromisso com Deus. É a farinha da valorização do outro, é um pouco da farinha do perdão. Por que está tudo assim? Porque está faltando essa farinha do perdão, da participação, a farinha do bom relacionamento, a farinha da alegria. Deixe um pouco essa farinha entrar aí, e essa farinha vai dissipar, vai ser o instrumento para tirar todo o mal que esteja na panela. Eu termino dizendo: o profeta pediu farinha. Farinha é a matéria-prima para fazer pão. E Cristo é o pão descido do céu para alimentar a nossa vida. O que faltava ali era o pão, era a farinha. E eu quero dizer, o que está faltando nesses lares onde estão envenenados é um pouco desse pão do céu. A Bíblia diz que Cristo é esse pão vivo, pão da vida. Aleluia. Coloque esse pão da vida nesta panela, no teu coração, na tua mente, que todo o veneno vai sair. Não tem como o veneno ficar. Aonde o pão da vida entra. Coloque-se em pé nesse momento, irmãos. Alguém tem que gritar: a morte na panela. Senão muita gente vai morrer, irmãos. Eu desejo ardentemente ver todos os crentes bem saudáveis, puros, cheios do Espírito Santo, comprometidos com a evangelização de nossa cidade. Eu digo a você, querido irmão, pare aonde você está e verifique se ervas venenosas não têm entrado na sua vida. O resultado de uma vida saudável, de um cristão, está atrelado à alimentação espiritual que ele ingere no seu dia a dia. Pelo amor da tua vida, irmãos, pelo amor da tua vida, não dê mais nenhum passo dessa maneira, porque essa erva venenosa vai trazer consequências eternas para você. Eu quero dizer, pelo amor de Deus, pelo amor da tua vida, corra para a mesa do Senhor. O alimento que aqui é ensinado, que aqui é oferecido, vem de Deus, é saúde, é nutrição para a tua vida. O que se prega aqui é Bíblia. E aqui você vai adquirir o alimento salutar, que vai trazer benefício para a tua alma, para o teu coração. Agora, eu quero que você examine a sua vida. Será que algum veneno não está entrando na tua vida? Será que você não está um pouco envenenado com alguma coisa que lhe falaram, que comentaram, e você nem se deu para verificar se isso é verdade? Será que alguma coisa não está envenenando a sua vida espiritual? Olhe para você, irmão. Você hoje é mais crente
do que quando você aceitou Jesus, ou menos crente? A tua vida está mais alicerçada ou menos? Você é mais abençoado e mais bênção na casa do Senhor, ou você é menos? Você está mais firme hoje do que ontem, ou não? Se você está menos, é porque algum veneno entrou na tua vida. Quem sabe até o veneno da negligência, do comodismo, do conformismo. Você se acomodou, você parou no tempo e do espaço. Você não está se alimentando com alimentos nutrientes. Examine a sua vida. Eu quero que você baixe sua cabeça agora e faça um exame, porque participar da Santa Ceia é examinar a si mesmo. Examine você nesse momento. Como você está? Alguém tem que gritar: homem de Deus, a morte na panela. E o homem de Deus foi ali onde havia morte e colocou farinha. Coloque farinha, vem de pão, e pão vem que Jesus é o nosso pão também da vida. Coloque Jesus aí, irmãos. Coloque Jesus na tua mente. Coloque Jesus no teu coração. Coloque Jesus nos teus negócios. Coloque Jesus na tua vida. E você vai ver que todo o veneno vai sair. E a graça e a bondade, o poder, a unção vai ser derramada sobre a tua vida. A tua vida vai ser diferente. Você vai ser um canal de bênção. Você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Aleluia. Mas tire o veneno que há na panela. Examine a sua vida. Olhe para dentro de você. Vamos orar nesse momento. Dê a mão para quem está ao seu lado. Aleluia. Aleluia. Pastor Lindos, chega aqui, Linderson, para orar. Colocamos diante de Deus a nossa vida. E se há alguma coisa que contaminou o nosso coração, nossa mente, vamos deixar o pão da vida, que é Cristo, eliminar toda a morte, eliminar todo o veneno que quis entrar no nosso coração. Vamos manter nosso coração limpo. Vamos manter nossa mente limpa. Vamos manter nossos olhares limpos. Vamos manter nossos ouvidos limpos. Vamos manter nosso coração limpo. Sem amargura. Sem nada daquilo que venha contaminar e querer estragar a nossa vida espiritual. Oramos. Abra sua boca e comece a orar ao Senhor, confessando a Ele, pedindo a Ele perdão, perdão. Senhor, é tempo de arrependimento e nos arrependemos nessa noite. Ouvimos a Tua palavra, essa palavra que é a única apta a discernir as intenções do nosso coração, essa palavra que nos mede, nos avalia. E Pai, diante dessa palavra, nós nos aproximamos do Senhor, pedindo a Ti misericórdia, ó Deus. Perdoa-nos por tantas vezes nos abrirmos para o veneno que nos é oferecido. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos renunciar a este veneno nessa noite, em nome de Jesus. O veneno que temos carregado na nossa mente, no nosso coração, nós queremos renunciá-lo nesse instante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos recorrer ao pão da vida, a Jesus, o alimento para a nossa alma, e dizer, ó Deus, que em nome de Jesus Cristo, nós nos arrependemos da negligência que nos levou à contaminação. Nós nos arrependemos, ó Deus, de tantas vezes negociarmos com o mundo. Nós nos arrependemos, ó Deus, de tantas vezes darmos ouvidos a palavras venenosas, e nos arrependemos também de muitas vezes emprestarmos a nossa boca para comunicação de palavras venenosas. Perdoa-nos os nossos pecados.
Livra a nossa família do veneno, Deus. Livra o nosso casamento do veneno. Livra os nossos filhos da contaminação com esse veneno. Livra os nossos jovens, Deus. Nós oramos pelos nossos jovens. Livra os nossos jovens do veneno. Livra, Senhor, os adolescentes, os adultos, as crianças do veneno. E nós, em nome de Jesus Cristo, cremos que nesse instante, o sangue precioso de Jesus, a promessa bendita do Senhor, de que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, é diante dessa promessa, que nós nos aproximamos da tua mesa, cientes de que o Senhor essa noite, nos chamou ao arrependimento, e nós nos arrependemos, e o Senhor então nos dá a oportunidade, de começarmos, ó Deus, um novo tempo, Senhor, diante de Ti. É com essa certeza de perdão dos nossos pecados, e com o coração grato, porque o Senhor falou conosco essa noite, que nos aproximamos da Tua mesa, e Te louvamos, e Te adoramos, Senhor, com uma salva de palmas, em nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos participar da Santa Ceia, irmãos. Enquanto a banda vai cantar, vamos cantar o hino com a banda. Você vai receber o pão e o cálice e vai segurar na tua mão. Não participa já. Segure o pão e o cálice aí, para depois todos participarmos juntos. Agora nós estamos fazendo sempre assim. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Vamos cantar Calvário, aleluia. Que número que é este? 541. 541. Antes de você cantar, eu quero que você abrace duas pessoas que está atrás ou na tua frente. Pergunte o nome e diga: não deixe o veneno na tua vida. Não deixe o veneno entrar no teu coração. Não deixe o veneno entrar na tua vida. Aleluia.